Boa tarde a todos. Contamos hoje com a presença do Renato Fernandes e Diogo Ornelas, tal como eu, que vamos estar aqui a acompanhar neste final de tarde a presença do Sr. Vítor e do Daniel Ferreira, treinadores durante muitos anos, pai e filho, onde tiveram a treinar durante bastantes anos, nestes últimos anos, em conjunto, e vamos então falar um bocadinho com eles, para falar um bocadinho da experiência deles, também como é que trabalhavam entre eles, para além do futebol de iniciação, do futebol de 5, das transições para o 7 também. Vamos falar um bocadinho sobre isso e espero que aproveitem. Podem comentar, podem fazer comentários, fazer alguma questão que queiram, para depois ver se nós conseguimos também aqui incorporar. Vou então apresentar o Sr. Daniel Ferreira, muito boa tarde, e também aqui o Daniel Ferreira, muito boa tarde. Boa tarde. Sr. Vítor e Sr. Daniel, muito obrigado pela vossa presença, por terem aceito aqui o convite da Bola Caldense. Espero que desfrutem aqui desta tarde entre nós os 5, conhecemos-nos todos, e que possam também partilhar aqui um bocadinho das vossas experiências, do vosso percurso. Todos foram atletas do Caldas Sport Clube, como jogadores. O Sr. Vítor acabou por ser um histórico do Caldas Sport Clube, também como sénior, e depois como treinadores, também foram treinadores de toda a formação do Caldas, mais na base de iniciação, futebol 5, futebol 7, também futebol 3 ali o Sr. Vítor. E queria, dar-vos a palavra. Pode começar então o Sr. Vítor a falar um bocadinho, se assim o quiser. Força. Boa tarde a todos, agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, conheço-os a todos, uns melhor, outros piores, muito bem desde que nasceu, portanto é um prazer estar aqui. A proposta que é feita sobre o futebol de 5 e o futebol de 7 é algo que me diz muito, porque foram escalões de iniciação onde eu sempre trabalhei, inclusive a atual escolinha Pelicanos, que inicialmente se chamava Escolinha do Hermes, foi iniciada por mim em 2005, com a colaboração do falecido Alberto Francisco, e portanto é sempre um prazer falar sobre estes temas. Não sei se tem alguma questão em concreto. Sim, portanto, para começar, gostaríamos de saber, ao nível do treino de iniciação, e para começar aqui conjugando já os dois, quantas épocas é que os dois tiveram nos escalões de formação e também em conjunto, neste caso pai e filho, a treinar em conjunto? Bom, eu quando vi o tema fui fazer uma pesquisa porque não tinha essa ideia quantos anos tinham sido. O percurso foram de 18 anos. Foram de 18 anos, 16 épocas, porque houve 2 épocas de interregno, por causa de um problema de saúde que eu tive, que é de conhecimento de alguns de vocês. Foi um problema de saúde grave que motivou que durante 2 épocas não tivéssemos treinado. Mas, portanto, eu treinei durante 16 épocas, com esse interregno. O Daniel foram 12 anos que trabalhei com ele, desde que ele terminou o curso. O primeiro ano coincidiu com a abertura da escolinha, na altura Hermes, agora a escolinha africana, e depois pronto, foi um trajeto que foi variando entre futebol de 5 e futebol de 7. Nunca passámos daí porque não tínhamos capacidades para outros voos. Ok. Daniel, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui à conversa entre amigos, essencialmente. Gente que já deu muito ao futebol caldense e vocês com certeza continuarão a dar, que nós estamos na reforma. O meu pai já fez uma excelente introdução. Eu posso dizer que, aliás, ele iniciou-se nestas lides mais do outro lado do campo, não é? Porque como jogador o Carlos já fez a introdução. Iniciou-se ainda eu jogava, na altura como diretor. Quando eu saí para a faculdade,
ele aproveitou para fazer os seus cursos de treinador e iniciar também a vida de treinador. E quando eu voltei, tive o privilégio de me juntar a ele, de me juntar na prática a quem desde sempre me ensinou praticamente tudo o que eu sei sobre futebol, porque uma coisa é o que os teóricos nos ensinam, outra coisa é aquilo que realmente é o futebol na sua essência, e eu tenho a honra e o privilégio de poder trabalhar com o meu pai, que é felizmente uma das pessoas que eu conheço que mais sabe futebol, e aprendi muito mais, de certeza, nesses 12 anos do que de qualquer livro me poderia ter ensinado. Epá, eu tenho que perguntar logo isto, eu acho que isto é que é um maravilhoso no dia que temos hoje. É o facto é que deve ser muito provavelmente, se não digo a única dupla, uma das únicas em Portugal desta forma e com tanto tempo, como treinadores, pai e filho. E a questão que eu faço é mesmo esta: como é que vocês, entre os dois, trabalhavam efetivamente? Não é? Porque quem é que planeava, como é que planeavam, como é que falavam, etc. Ralhavam pai para filho, filho para pai. Como é que é? Porque assim, eu passei alguns tempos e via-vos lá, não é? Os dois. Mas é um ambiente sempre tão pacífico que nem parecia às vezes um ambiente de pai para filho. Pá. Mas isto também pode ser também uma questão importante que eu acho que posso acrescentar aqui: é como é que eram os dois a trabalhar pai e filho, mas especialmente no Caldas, porque é um clube de facto especial e ao nível do futebol de formação. E a pergunta é para os dois. Como é que efetivamente vocês trabalhavam? Nós trabalhávamos quase de olhos fechados, não é? Como dizia o outro, quase por sinais de fumo. Não havia grandes segredos, nós conhecemos muito bem, como é lógico, não é? Em relação ao planeamento, até porque eu tinha mais tempo, o planeamento era feito por mim, quase exclusivamente, mas depois era muito simples a aplicação no terreno. O Daniel normalmente não, praticamente sempre dava o aquecimento, a primeira fase do treino, e depois, perante o planeamento que eu fazia, ele praticamente é que liderava o treino, digamos assim, portanto, baseando-se no planeamento que eu tinha feito, que era um planeamento nosso muito sofisticado, não é? Para estas idades, que é mais uma questão lúdica, principalmente no futebol de 5, não é? Mas ele praticamente liderava o treino, eu ia acompanhando, por vezes dividíamos os plantéis em dois grupos, ele estava a trabalhar com um grupo e eu com o outro, e como essencialmente a parte principal do treino é o jogo, não é? O treino, neste caso ensino, nestes escalões, a parte mais importante era o jogo, era no jogo que nós depois íamos fazendo o ensinamento de diversas vertentes. Eu ia dando umas dicas aqui e acolá, e ele liderava o treino. Assim como no jogo normalmente, quem acompanhava os nossos jogos, o Carlos era um assíduo espectador em muitos jogos, normalmente não, o Daniel é que estava a liderar e eu estava mais atrás a fazer aquele trabalho estatístico e de vez em quando dava umas dicas, principalmente a nível de funcionamentos, corrigir uma outra coisa, e era assim que trabalhávamos. É evidente que muitas das vezes, até nos jogos fora, íamos trocando ideias durante a viagem, né? Íamos sempre juntos, como é que havíamos de pôr a equipa a jogar no sentido dos atletas, né? Porque, como vocês sabem, o futebol de 5 e o futebol de 7 é importante que os miúdos joguem todos o mais tempo possível. E nós, na maior parte das épocas, tentávamos sempre criar duas equipas mais ou menos equilibradas, em que jogavam uns inicialmente, saíam, entravam os outros, e depois, muitas das vezes, fazíamos uma outra alteração. Mas era assim que funcionava. Não sei se o Daniel tem alguma coisa a acrescentar, mas essencialmente era assim. Não havia, muitas das vezes, perante o planeamento,
que era feito muito conforme disse, o Daniel dava alguma ideia, tinha uma iniciativa para o mesmo objetivo, fazer um ou outro exercício diferente, e pronto, normal. Principalmente eram estas as classes. Daniel? Bem, só para completar, não há muito de diferente a dizer, só outra perspectiva. E vem ao encontro daquilo que eu disse na minha primeira intervenção. É um processo completamente natural, não há aqui nada forçado, porque, como eu disse, quer dizer, se a minha escola de futebol é o meu pai, é totalmente natural para mim, também, obviamente, por ele ter mais disponibilidade, que o planeamento seja feito por ele, mas quase que automaticamente quando ele me passa o plano, seja em papel ou seja verbalmente, eu estou-me a identificar completamente com aquilo que ele está a querer trabalhar, com os objetivos que ele definiu para o treino, e é muito simples operacionalizar aquilo, porque eu sei qual é a ideia dele ao fazer determinado exercício, não é? E daí haver grande facilidade, uma grande naturalidade, não haver qualquer tipo de questões, mas porque mas embora isso seja saudável e naturalmente que às vezes havia essa partilha, mas era raro haver, mas porque é que isto é assim, não é assado, não é? Porque eu percebo porque é que as coisas estão a ser feitas daquela forma. Mas ele também está a ser demasiado contido quando diz que só dava habitais. Obviamente não só dava habitais. Ele é o cérebro por trás da operação e obviamente que também tem a sua intervenção prática. Mas uma coisa, por exemplo, que nós nunca falámos, nem nunca dividimos, mas que também vinha com alguma naturalidade, e talvez, não sei, digo eu, agora assim de repente, talvez também pelas características que tínhamos enquanto jogadores, porque ele, para quem não sabe, era ponta de lança e fartava-se de marcar gols, e eu fui sempre um jogador mais defensivo na minha tentativa de carreira. E se calhar nos treinos, e era uma coisa natural, eu ocupava-me se calhar um bocadinho mais da parte defensiva e ele da atacante, mas uma coisa completamente natural, que não era sequer combinado. Muito bem. E antes de passar ao Diogo, gostava de saber algo, como o Sr. Vítor há bocadinho disse, eu vi bastante jogos vossos. Houve algo que eu reparei ao longo de alguns dos tempos, que foi o Daniel, o Sr. Vítor, achei no início, e acaba por ser normal, mas estava a falar um bocadinho disto, porque acho que houve uma mudança vossa, no início um bocadinho mais interventivo, isto ao longo dos anos, e depois deu uma ideia que passou a ser o Daniel um bocadinho mais em vez de ser o escrivão, digamos assim, principalmente nos jogos, que era o que eu acompanhava mais, passou a ser o Daniel mais presente e o Sr. Vítor um bocadinho mais na retaguarda. Se foi assim ou não, e também deixar aqui uma questão. Vocês sempre treinaram 2 ou 3 vezes, e neste caso, portanto, o Sr. Vítor começou mais com o futebol dos pequeninos, 3, penso eu. Depois o 5 e o 7, penso que vocês também treinaram, e gostava que também falassem um bocadinho nesse sentido. Ou seja, ao longo do 5 e do 7, que tipo de mudanças é que tiveram em termos de treino, portanto, falar aqui um bocadinho também da estrutura do treino, ou seja, passar um bocadinho do técnico do futebol 5 para um bocadinho mais de físico e tático, ou como é que vocês trabalharam nas transições também do futebol 5 e 7? Nós treinámos futebol 5 durante 5 épocas. E no futebol de 7 treinámos durante 7 épocas. Nós no futebol de 5, conforme vocês sabem, é uma iniciação, embora agora haja o futebol 3, o futebol dos países, mas futebol com guarda-redes, chamemos assim, já com alguma estrutura, é o futebol de 5. No futebol de 5, nós, de certa maneira, tínhamos como objetivo mais o ensinamento de alguns valores e a tentativa de que os miúdos ganhassem gosto, eles têm, mas mais gosto pela modalidade
dentro das regras que tem que se manter, não é? No futebol de 7, portanto, já tínhamos uma abordagem um bocadinho mais elaborada, chamemos assim, ou portanto, já com a introdução dos princípios de jogo, já com algumas vertentes mais táticas, chamemos assim. Né? No futebol de 5 era praticamente deixá-los jogar com algumas correções na tentativa de que eles se divertissem. No futebol de 7, portanto, já tentávamos realmente introduzir alguns princípios, alguns esquemas, essas coisas assim. Havia uma linha orientadora que eu sempre defendi, não. No início, nem defendia, nem atacava, porque não tinha o mínimo conhecimento. Eu até tenho uma peripécia, não sei se o Renato se lembra. O Daniel ainda estava na faculdade, quando se iniciou o futebol de 5, organizado pela Associação de Futebol de Leiria, foi no ano que o Renato entrou para treinar o Sub-11. E treinávamos no FQQ. No FQQ. E nesse ano eu estava com o grupo dos Sub-10. Entretanto, a associação abre a variante de futebol de 5. Portanto, seriam miúdos que estavam comigo também, mas que eram um ano mais novos. E então eu acumulei nesse ano o futebol de 5 e o futebol de 7. E lembro-me que no primeiro jogo era a norma, pelo menos era o que se dizia, eu pus os miúdos a jogar em losango, portanto um fixo, 2 alas e um avançado, um ponta de lança. E o jogo decorreu e aquilo eu comecei a analisar que ali havia qualquer coisa que não se identificava muito comigo. Eu não sei se o Renato se lembra, na semana seguinte eu questionei sobre isso. Disse, não é melhor os miúdos jogarem 2-2, em que quer um, quer outro tem um processo ofensivo e um processo defensivo, em vez de estar ali um fixo, passa o tempo ali paradinho a dar chutes para um lado e para o outro. E logo aí eu criei, fui estudando, fui acompanhando muitos seminários e ações de formação, muito por iniciativa do Joaquim Marques, que é uma pessoa que sabe muito de futebol e que anda nisto há muito mais anos do que eu, e era rara a ação de formação que nós não víamos. E depois fui criando as minhas próprias ideias. Não é? Isso para quê? Para dizer que havia uma orientadora, quer no futebol de 5, quer no futebol de 7, que era manter os chamados equilíbrio, o que eu chamo, não é o chamado, é o que eu chamo de equilíbrio nos corredores. Ou seja, no futebol de 5 nós jogávamos sempre com 2 corredores, 2-2, e no futebol de 3, com futebol de 7, aliás, com 2 jogadores em cada corredor. Ou seja, 2 no corredor direito, 2 no corredor central, 2 no corredor esquerdo. E depois há aquelas questões que vocês sabem mais disso do que eu, que é os modelos não, as táticas, eu não sei. Mas isso, na minha opinião, na minha modesta opinião, foi assim que eu trabalhei, vai depender muito dos atletas. Depois a dinâmica deles é que vão fazer o 3-2-1 ou um 3-2, consoante eles se movimentam no corredor. E, portanto, essa era uma linha orientadora que era igual, quer no futebol de 5, quer no futebol de 7. Com a diferença que no futebol de 5 nós utilizamos 2 corredores, não é? E no futebol de 7, 3 corredores. Nas equipas que nós fizemos a transição, ou seja, que treinámos, e houve algumas, pelo menos 2, acho eu, Daniel, depois fizemos futebol de 5 e depois futebol de 7. Para nós, para os miúdos, foi mais simples. Foi mais simples depois a transição e funcionou melhor. Portanto, basicamente era isso. Eu queria acrescentar aqui uma coisa, porque acho que é importante. Também é um pouco de história. E quem passou pelo Caldas, especialmente nos últimos 20 anos, se calhar não teve noção disto. E o Vítor aqui é uma parte, digo mesmo, principal. O Vítor deve se lembrar, ainda na altura em que quem era o coordenador técnico era o Luís Lourenço, o professor Luís Lourenço. Miguel. Nós chegámos a fazer muitas reuniões.
muitas reuniões mesmo do ponto de vista técnico. Eu muito sinceramente, só agora é que eu começo a ver isto em clubes. Coisa que nós já fazíamos na altura, no Caldas, em 2003, 2004, 2005. Nós fazíamos reuniões técnicas. E eram, efetivamente, muitas delas, reuniões mesmo técnicas. Não se falava da questão técnica. E eu aqui, pronto, para especificar aqui para o Vítor, eu lembro muito bem, aliás, eu tenho esse documento. Também eu. O documento que o Vítor Freire elaborou sobre aquilo que devia ser, não só, no fundo, aquilo que hoje em dia se fala muito no raio do modelo de jogo, não é? Mas que era mais um modelo de treino, com as várias etapas que deviam ser. E agora posso não acertar, mas parece-me a mim que era para o futebol 7, já não me lembro muito bem. E eu lembro-me que o Vítor seguia aquele documento teve em reuniões. O Vítor, lembro-me dele inclusivamente ter isso na folha, e estar na reunião com a folha na mão a explicar aquilo, o que é que fazia, o que é que achava bem, e penso que foi um documento orientador, penso que eu do Vítor nos anos seguintes. E isto é história, mas o que é facto é que muitos miúdos, que se calhar alguns deles até estão a ver aqui agora, que já não são miúdos, são todos adultos, e já alguns deles se calhar perto dos 30 anos, e eles passaram por este tipo de situação. E nós já debatíamos isso em reuniões. E o Vítor falava isso. Porquê? Porque como estava com os miúdos, não é? Notava estas coisas. Quer dizer, quem estava com eles é que via os problemas que poderia arranjar dali ou o que é que se poderia aproveitar. Inclusivamente, e não esquecer isto também, que o Vítor acabou por falar também, era a questão da utilização dos miúdos no início. Eu lembro muito bem, Vítor, e penso que quem criou isso foi o Luís Lourenço, daquele famoso, que parecia um logaritmo, quase, que era uma fração com vários números, com várias coisas, que dizia, efetivamente, o tempo que o jogador devia ter como mínimo no jogo. Inicialmente, penso que foi criado pelo Luís Lourenço. E que nós até cumpríamos tudo aquilo. Para quê? Para fazer aquilo que é o fundamental que o Vítor falou, que é o miúdo jogar. Sim. É o miúdo jogar, ter a possibilidade de jogar. Deixa-me só acrescentar aí uma questão. E sem desprimir para o Luís Lourenço, que fez um grande trabalho também na altura, mas isso vem antes do Luís Lourenço, e eu na altura, conforme o Daniel há bocado referiu, eu era diretor, não vale a pena a gente estar aqui a fazer a história toda, porque senão não era para eu puxar. Mas eu anteriormente a ter tirado o curso de treinador, pertencia ao departamento de futebol juvenil, chamava-se assim na altura, e isso tem uma história que enquanto eu era diretor, havia treinadores no futebol 7 que punham os melhores jogadores praticamente a jogar o jogo todo. E isso, ainda me lembro, na altura, o futebol 7 treinava lá em cima, no Coto, no campo da Areco, e ainda me lembro de ir lá fazer uma reunião com os treinadores, porque eles punham os melhores a jogar o tempo todo, e os outros miúdos coitadinhos praticamente não jogavam. O que é que daí resultou? Algumas queixas de alguns pais, e foi aí que motivou que nós tivéssemos, quando digo nós, Departamento de Futebol Juvenil, na altura ainda não havia comissão de futebol, acho que iniciou-se contigo, Renato, e então, por causa dessa questão, é que nós atribuímos a obrigatoriedade de tempos de jogo aos miúdos todos. Portanto, havia tempos mínimos, havia realmente ali uma fórmula. A base dessa questão vem daí, isso terá sido para aí logo ao início do futebol de 7. O futebol de 7 deve ter iniciado aí, sei lá, 99 talvez, no ano que eu tirei o curso de treinador, porque eu lembro-me que o último grupo a jogar futebol de 11 em infantis era a equipa do Rui Almeida, do Fábio Sabino, etc. Foi essa equipa, a última, do Ricardo Campos, foi essa última equipa a jogar futebol de 11 em infantis. No ano a seguir começou o futebol de 7. Portanto, essa questão terá sido aí nos anos 2000, talvez, que se levantou, e depois que foi aprofundada pelo Miguel Lourenço, e que também tiveste uma intervenção muito importante neste tema. Só para passar a palavra ao Diogo, e antes, só pode ele responder se a ideia que eu tenho, que eu tenho. Sim, eu ia pegar nessa parte da depois pergunta. passamos, sim. Mas antes deixa-me só pegar numa coisa que o Renato disse.
para dizer que faz todo o sentido e que é uma coisa que não só neste setor de atividade como em muitos outros, que é uma coisa que foi feita na altura que vocês têm estado a falar e que se deixou de fazer, que é ouvir as pessoas que realmente têm que trabalhar com determinadas coisas ou em determinada situação. É tomar decisões sem ouvir quem vai lidar com as coisas. E acho que isso, aqui há muitos anos, pensou-se nisso e pensou-se muito bem e alguém se esqueceu disso pelo caminho. Mas voltando àquela parte da questão do Carlos, sim, observaste bem, foi... Estratégia. Acho que é um processo natural do crescimento, não é? E enquanto meu pai, se calhar é uma coisa totalmente também natural, porque eu junto-me a ele com 22 anos, salvo erro, acabado de sair da faculdade, sem qualquer tipo de experiência, né? Aliás, tinha tido o estágio, mas apenas isso, não é? Sem qualquer tipo de experiência na liderança de uma equipa, ainda que fosse de escalões etários muito baixos, e é natural que foi uma progressão, uma transição tranquila, orientada, mas sim, mas é uma transição que foi feita, se calhar eu inicialmente mais na retaguarda, depois se calhar com a experiência, com a confiança também que ele me foi dando e com os conhecimentos que me continua a transmitir, que se calhar mas não é uma questão de liderança, porque a liderança no processo de treino e nos sistemas de jogo, por assim dizer, como ele esteve a falar, essa foi sempre dele. Se calhar passei foi a ter mais voz ativa, principalmente durante o jogo. Também se calhar devido à profissão que tenho, em que a projeção de voz tem que ser grande, não é? E foi algo natural que eu fui ganhando também com a experiência profissional e falar daqui para o outro lado do campo acabou por ser uma coisa mais natural para mim. Ok. Diogo, força. Obrigado. Obrigado nós. Olha, temos estado já aqui a falar, já falámos um bocadinho do jogo em si, daquilo que vocês os dois defendiam, da forma de jogar, mas há algo que é muito importante nestas camadas jovens e que todos nós passamos por lá, que é o treinador em si. O que é que vocês defendem? Como é que vocês julgam que deve ser o perfil para acompanhar estes treinadores estes escalões mais jovens? Temos treinadores que só pensam em ganhar e que põem os miúdos todos a jogar, como o Sr. Vítor estava a dizer, põem os melhores a jogar para ganhar. Depois, com a tal reunião, chegou-se à conclusão que o ideal seria haver aqui assim minutos de jogo para toda a gente. Qual é que é o perfil que vocês defendem para quem trabalha nestes escalões de formação? Quer dizer, na minha opinião e pela experiência que fomos adquirindo, eu acho que essencialmente nestes escalões de iniciação em que estamos a lidar com crianças, nem adolescentes são mesmo crianças, eu acho que é importante ser-se um educador, não no aspecto do futebol em si, ou do jogo da bola. Eu acho que no futebol de 5, principalmente, aquilo é mais jogar à bola do que jogar futebol. Mas acho que se deve ser essencialmente um educador, uma pessoa que saiba ensinar. Aqui estamos a ensinar, para mim não estamos a treinar, estamos a ensinar as crianças. Que haja alguma flexibilidade para que se compreendam as crianças, porque naquelas idades eles querem brincar mesmo, não é? Portanto, penso que tem que haver alguma flexibilidade. E uma coisa importante, que eu acho importante, que é essa pessoa que está à frente das crianças deve ser um exemplo. Deve ser um exemplo em diversos níveis. E eu dou um exemplo. Se nós queremos, e uma das coisas que nós transmitíamos de valores aos miúdos era a pontualidade, o respeito, todas essas coisas, nós temos que servir de exemplo. Nós não podemos estar a dizer às crianças para serem pontuais e depois chegar ao treino ou chegar ao jogo, já o jogo começou ou está para começar. Isso acho que é muito importante, porque naquelas idades eles bebem muito através do exemplo, não é? Portanto, eu penso que para além das questões técnico-táticas, essas coisas todas, nestas idades é muito importante
ser-se um educador, saber ensinar e depois ter alguns valores que se devem passar aos miúdos. Já agora não está muito dentro do perfil, mas era uma das coisas que nós passávamos aos miúdos, quer o futebol de 5, quer o futebol de 7, que era o respeito por tudo e por todos, e era também tentar transmitir alguns valores em relação ao clube e à cidade. Nós, principalmente, embora a mensagem fosse sempre passada, sempre que íamos a torneios, uma tecla que nós batíamos sempre era fazer-os ver que eles estavam ali a representar não só o clube, do qual tinham a camisola vestida, mas também a cidade aonde pertenciam. E, portanto, havia determinados comportamentos que eles tinham que ensinar. Portanto, isso é uma coisa que nós sempre passámos e que eu acho que é muito importante que se continue a passar. Daniel, antes de responder, deixa-me só aqui acrescentar mais, só para... Vocês tiveram 12 anos na formação. Houve muita coisa que mudou, mesmo a nível de mentalidades nas crianças. Vocês notaram muito essa diferença, essa predisposição para a tal brincadeira, para o jogo? Os garotos continuam a ver o futebol como uma brincadeira, ou no sub-5, ou às vezes no futebol 5, às vezes até no futebol 3 já chegam lá e querem a ganhar. Conseguem notar uma diferença ao longo destes anos? Então, começando por aí, depois volto um bocadinho atrás. Eu pessoalmente noto, e noto isso não só no futebol, como também no contexto profissional, que hoje em dia, e isto não se prolonga, e isto não se passa só nos escalões em que nós trabalhávamos, isto vai desde dos 6 até aos 12, foram os escalões essencialmente as faixas etárias que nós tivemos, mas em termos globais, eu considero que hoje em dia, por exemplo, o adolescente de 16 anos tem uma mentalidade totalmente diferente da nossa altura, por exemplo. Acho que a imaturidade está muito mais presente. E eu noto isso no processo, falando do futebol, eu noto que quando iniciei, que tínhamos lá muitos miúdos também, como temos agora, mas tínhamos essencialmente miúdos que realmente gostavam de jogar a bola e que estavam ali. Não era a questão de ganhar, nunca tivemos muito esse dos miúdos, e isto porque trabalhamos também, se calhar, os escalões mais baixos, nunca tivemos aquele miúdo que está ali só para ganhar. Obviamente que temos aqueles que faziam birras quando perdiam, mas isso faz parte do processo, mas eu entendia que eles estavam lá porque gostavam de futebol, e notei isso talvez nos últimos anos, e talvez isto tenha a ver também com o contexto em que vivemos. Os miúdos têm cada vez menos tempo para brincar, e então o futebol começou a ser para alguns um espaço de recreio, e então começámos a ter miúdos que não estavam lá porque gostavam de futebol, mas estavam lá porque os pais os colocavam num espaço onde eles pudessem extravasar um bocadinho. E daí nós sentirmos que tínhamos lá miúdos, alguns gostavam de futebol e alguns estavam lá essencialmente para brincar, não era porque gostavam da modalidade. E é uma coisa que eu também como treinador, mas principalmente como professor, tenho pena, porque tenho conhecimento, e acho que temos todos, da excelente oferta desportiva que há nas Caldas da Rainha, da enorme diversidade que temos, felizmente, de desportos à nossa disposição, e às vezes via miúdos que estavam lá um bocado por obrigação, porque nem gostavam assim tanto de futebol, e estavam lá porque vai para aí porque eu tenho mais que fazer. E aí nesse sentido, respondendo à tua pergunta, assim, notei essa diferença na postura, mas não pelo lado do ganhar ou perder. Em relação à pergunta inicial, e isto pegando também um pouco naquilo que o Carlos falou ao início, o facto destes 12 anos terem sido todos ao serviço do Caldas, sempre foi, sim, uma grande bandeira. O Caldas é uma grande instituição, comemorou 104 anos há poucos dias, e sempre foi um dos princípios principais. Ok, vocês vêm para aqui para se divertir, porque é isso, é uma das formas como nós temos que encarar esta faixa etária. Vocês vêm para aqui para se divertir,
mas com respeito por tudo e por todos, e fundamentalmente pelo símbolo que trazem ao peito. E isso para nós sempre foi muito importante e é um dos valores fundamentais daquilo que tentámos sempre passar. Em relação ao perfil do treinador, e acho que o meu pai já disse o essencial, acrescentar se calhar que acho que é para a formação de qualquer treinador, para qualquer pessoa que queira fazer uma carreira ou que queira seguir a sua vida profissional como treinador, acho que é fundamental a passagem por estes escalões, por tudo aquilo que traz, pela vertente não competitiva que estas faixas etárias trazem, pela sensibilidade que é preciso ter e que nenhum curso, por muitos que tirem, nenhum curso nos ensina a ter, só a experiência ou a nossa própria educação é que nos dá. E às vezes infelizmente felizmente não no nosso clube, mas noutros clubes que defrontámos, senti às vezes que havia treinadores que estavam naquele papel de formadores daquelas faixas etárias, se calhar um bocado a contragosto, se calhar como um ritual de passagem, sim, mas não o encararam como um fator de aprendizagem, mas não sei se como um castigo, como qualquer coisa, e isso passa para a forma como depois se dirigem às crianças, a forma como lideram os grupos, e obviamente tudo aquilo que o meu pai disse de nós sermos uns exemplos. Se o exemplo é determinada forma de falar, determinada forma de agir, em princípio o que virá como troco, como resposta das crianças, em princípio não será o mais positivo. Bem, Daniel, espetáculo. Muito bem, obrigado. Passarmos ainda a outra questão, e vocês pegaram aí num assunto que eu acho que é importante, e pode ser para o Daniel, eu penso que os dois também tiveram essa experiência. Havia momentos, pelo menos na altura em que eu estava no Caldas, que me pareceu que tanto um como o outro, ou às vezes gostavam de seguir com o mesmo escalão. Com o mesmo escalão. Mas havia momentos em que vocês, não, agora se calhar é melhor voltar atrás, voltar aos miúdos que vêm da escolinha e começar um novo escalão agora. Na altura chamava-se escolas, né? Eram as escolas e as infantis, agora já é diferente, os benjamins, etc. Mas eu lembro-me que houve situações que sim, situações que não. Eu queria-vos perguntar, e pode ser para ti, Daniel, no fundo, o que é que tu pensas? Vocês têm de facto um perfil para miúdos destas idades, mas havia momentos em que não sei se era por receio, se não era, vocês optavam por não continuar com aquele escalão, optavam por dar para outra pessoa, mas havia outros que até optavam por continuar. E a minha questão era esta: o porquê e o que é que acham sobre isso, no fundo? Acham que devem continuar nestas idades, ou seja, miúdos que têm entre os 5 e os 8, 9 anos, por aí, ou não por aí, 10 anos. Qual a vossa opinião sobre isso? Assim, não há uma resposta certa para todos os grupos, não é? Porque se calhar para cada grupo havia um motivo para o prosseguir ou para não prosseguir. Mas em termos gerais, a nossa linha de entendimento é que eles estão em formação e em qualquer processo de formação é importante absorver um pouco de cada linha orientadora. E se eles estão demasiados anos com a mesma linha orientadora, será aquela que rege ou que regeu o meu trabalho e do meu pai, isso não é benéfico para eles, não é? E no fundo o que nós queremos é o melhor para eles. E se entendemos a determinado momento que deveríamos largar um grupo, foi essencialmente para que eles pudessem evoluir, se fosse como atletas ou como ser humanos. Mas sim, depois o que vem, é verdade que alguns grupos acompanhámos durante mais anos, mas também é natural que houve, se calhar, maior identificação com um ou dois grupos. E eu lembro-me agora, se calhar foram os dois grupos com quem chegámos ao sub-13, foi o escalão mais alto que treinámos. Aliás, não, nem chegámos ao sub-13, foi um sub-13 e outro sub-12, não é? Foi por muitos fatores, mas principalmente pelo fator humano, e quando falo no fator humano, falo de tudo o que engloba um atleta, desde o próprio atleta, os valores do próprio atleta e principalmente os valores de quem os educa,
isto é, os pais que os acompanham, se calhar uma maior identificação com esses dois grupos também foi o que nos custou, ou que nos fez levá-los até mais longe e que nos fez largá-los mais tarde do que se calhar, agora pensando mais à distância, mais tarde do que aquilo que deveríamos ter feito. Mas sim, essencialmente, quando os largámos para que eles pudessem evoluir mais do que aquilo que estavam a fazer connosco, não porque não achássemos ou porque tivéssemos o tal receio, mas porque entendíamos que eles ouvirem de outras pessoas ou de outras linhas orientadoras que os pudessem ajudar. Obrigado. Tu, Vitor, o que é que achas? Daniel praticamente disse tudo. Não é? As razões prendiam-se muito com os grupos e, essencialmente, estando a criança, ou o atleta, neste caso, no centro do processo todo, a nossa ideia sempre foi decidir de acordo com o que achávamos que era melhor para o atleta ou para o grupo de atletas. Não é? O Daniel, nós só tivemos em sub-13 só treinámos um ano e foi com um grupo, não vou dizer que tenha sido o melhor, mas foi um dos grupos que nos marcou mais, que curiosamente a base desse grupo era aquele grupo que se iniciou no futebol de 5 comigo. Caso dos Manos Lopes, do André Santos, o Gaspar, João Gaspar, João Patacho. Sim, mas João Gaspar e João Patacho vêm depois. Esse grupo iniciou-se comigo em futebol de 5, depois teve um interregno no futebol do sub-10, que por decisão do coordenador na altura, que não era o Bernardo, passou para o treinador. Eu fiquei com o futebol 5 novamente e depois tivemos 3 anos seguidos, portanto em sub-11, sub-12 e sub-13. É em sub-13 que depois esse grupo é reforçado com o Patacho, com o João Gaspar e que leva esse grupo com cerca de 30 atletas. Eu tinha só uma equipa com 30 atletas, mas o grupo era tão bom que deu para pôr os miúdos todos a jogar com tempos de jogo muito aceitáveis para todos, e esse grupo foi vice-campeão distrital. Portanto, só a União de Leiria, que foi campeão, que tinha um grupo fabuloso, é que nos bateu. E havia grandes equipas de sub-13 nesse ano. Estou-me a lembrar do Óbidos, onde ficava o João Rodrigues. A Benedita, que era treinada, também tinha um grupo fabuloso, e nós fomos vice-campeões distritais só atrás da União de Leiria, a treinar com 30 atletas. Só que esse grupo, conforme diria lá, grupo no conjunto de atletas e de pais, era um grupo fabuloso. Não é? E, portanto, era esse todo conjunto de atletas, pais, e a nossa análise do que seria melhor para os miúdos nos levava a decidir. Não é? Depois é evidente que tivemos um outro grupo que também tivemos 3 anos, que foi este último grupo que são agora iniciados, vão ser iniciados todo ano, do Martim Carriço, do Norte, do Kiko Almeida, do Duarte. Também estivemos com 3 anos, portanto agarrámos nele em sub-9, sub-10 e sub-11. Há depois aqui também outra questão que nos levou muitas vezes a decidir, que era também o tempo. A partir de certa altura, e principalmente em relação a mim, por causa da vida familiar, com o aparecimento dos netos, para mim era muito difícil fazer os 3 treinos por semana. Porque o meu neto mais velho, na altura, e mesmo o Bernardo também, mas principalmente o meu neto mais velho, eu tinha que o ir buscar à escola, pôr à natação, pôr na ginástica, e portanto isso também, de certa maneira, implicou que nós, ou eu, concretamente, tivesse decidido treinar só aos escalões, nesse caso Benjamins, em que tinha só 2 treinos por semana. Okay. Eu faço a próxima questão, mas quem melhor do que vocês para responder a ela? Embora ela circule muito nas formações e toda a gente fala um pouco sobre isto, e especialmente para quem decide quadros competitivos e etc. Mas eu penso que vocês são as melhores pessoas para responder a ela, que é
No fundo, esta evolução que existiu nos últimos anos, ao nível do número de jogadores na equipa, ou seja, futebol 3 agora, futebol 5, futebol 7 e agora futebol 9 também, recentemente, esta evolução, vocês conhecendo os miúdos nestas idades, especialmente no Caldas, que sempre teve miúdos destas idades já há muitos anos, eu queria saber a vossa opinião sobre este tipo de futebol, no fundo. Futebol 3, futebol 5, futebol 7, futebol 9, esta evolução que existiu, que existe agora e estas transições. Qualquer um pode falar. Eu posso começar. Assim, aquilo que o meu pai falou nisso há bocado. Acho que principalmente futebol 3 e futebol 5 é um bocado jogar a bola. É cultivar o gosto pelo futebol. É eles começarem a perceber que quando vão para ali também não é a mesma coisa do que estar a jogar a bola com os amigos, não é? Porque estão a representar uma entidade e uma cidade, é incutir-lhes alguns valores. A partir daí, a partir do futebol de 7, acho que sim, acho que já se consegue incutir outro tipo de coisa. E o futebol de 9 não chegámos a passar por ele, mas parece-me uma transição interessante para, embora na altura eu era infantil e já joguei futebol de 11 e não me lembro de sentir grandes dificuldades, mas acho que sim, acho que pelo contexto atual, os miúdos poderem ter esta passagem gradual, principalmente pelo número de jogadores, mas também pelo tamanho do campo, e se calhar é a dificuldade, e nós, em alguns grupos, a maior dificuldade é essa, é a passagem do campo de futebol de 5 para o campo de futebol de 7. Não consigo dizer de 7 para 9, mas de 5 para 7 há atletas que se dão muito bem no futebol de 5 que se perdem num campo de futebol de 7. E de certeza que passando do 7 para o 11, e essa eu acompanhei nos grupos que nós tínhamos e depois passaram para iniciados, eles sentem muito, por isso acredito que esta transição pelo futebol de 9 seja benéfica para eles, porque se adaptam melhor às dimensões do campo. Obrigado, Daniel. Vitor? Sim, o Daniel basicamente abordou as transições todas. Eu, em relação, embora não tenhamos tido contacto com o futebol neo, com o futebol 9, mas eu acho que só há 2 ou 3 épocas é que está a haver futebol 9. Eu acho bem, aliás, como sei, noutros países essa transição já existe há algum tempo, não é? Acho que na Holanda e na França isto já acontece há alguns anos. Eu acho bem essa transição. Há apenas um contra, na minha opinião, que é as dificuldades de espaços em que muitos clubes têm, e mesmo nas dimensões do campo ao futebol não. Eu sinceramente não estudei muito bem o assunto, mas pelo que eu visualizo dá-me ideia que as medidas do futebol 9, aquilo praticamente é quase um quadrado, não é? O futebol deve ser jogado num retângulo, não é? E as medidas que estão a ser praticadas no futebol 9, eu compreendo pelas dificuldades de instalações e pelo aproveitamento das marcações já existentes, mas se vocês se calhar fizerem um levantamento, eu acho que aquilo é quase um quadrado. Porque, por exemplo, o campo do Caldas tem 64 de largura e tem 100 de comprimento. Ora, retirando as 2 áreas, são menos 33, portanto, se a matemática não falha, dá 67, está aí. Portanto, jogas em 67 por 64. Portanto, é praticamente um quadrado, não é? Mas pronto, isto é apenas um pormenor que eu compreendo perfeitamente que não é fácil. Era bom que houvesse muitos campos. Mas, ora, em termos das transições para a evolução dos miúdos, eu acho ótimo essa transição. Portanto, é uma transição que vai acompanhando também as idades das crianças e eu acho ótimo. Eu agora estou-me aqui a lembrar, por causa disso, o Daniel diz que foi infantil e jogou futebol bom, e é verdade, mas eu quando entrei para diretor,
Portanto, entrei para diretor dos infantis. E ainda me lembro dos infantis, que eram miúdos com 10, 11 anos, talvez, 11 anos, por aí. Nos treinos, por exemplo, na Quinta da Boneca, que ainda era pelado, estar a bola a ser jogada ao pé de uma área e estar o defesa esquerdo a fazer montinhos de areia, porque a bola nunca mais chegava lá, não é? Portanto, e é evidente que era extremamente difícil crianças de 11 anos estarem a jogar no campo de futebol 11. Eu acho que houve uma evolução brutal, mesmo brutal. Desde que eu tirei o curso de treinador, foi em 99, eu acho que é nesse ano que começa o futebol de 7, portanto vão 20 anos. Estes 20 anos tiveram uma evolução a todos os níveis, até a nível acaso questionava-se a questão do perfil, mas mesmo a nível do trabalho que se faz com os miúdos, uma evolução muito grande mesmo. Isto é fruto de muitas ações de formação, das faculdades e dos politécnicos, o Renato sabe isso melhor que ninguém. Houve realmente uma evolução. Ok, então deixa-me, agora que entretanto estamos aqui assim já a chegar quase a 1 hora de conversa, mas não podia deixar passar esta oportunidade para falar convosco ao longo deste tempo. Lidaram tanto com os pais. E mais do que uma pergunta, é também um conselho que eu quero que vocês deem a quem nos está a ouvir, aos pais que vão colocar os filhos no futebol e aos futuros treinadores ou aos treinadores que nos estão a ouvir que vão passar por estas camadas jovens. Aos pais, como é que eles devem lidar nesta fase inicial da carreira dos filhos com o facto dos filhos estarem num clube de futebol e terem de cumprir todas aquelas premissas que vocês falaram há pouco. E aos treinadores que nos estão a ouvir, como lidar com os pais? Não sei qual dos dois quer começar, se calhar eu começava pelo Daniel, que entretanto o filho vai começar a jogar futebol e eu quero ver como é que o Daniel depois vai tratar. Já está. Como é que o Daniel se porta? Como é que o Daniel se porta com o treinador do filho? Não, por acaso é interessante a pergunta, porque o meu primeiro ano de reforma como treinador coincidiu com o primeiro ano do Bernardo, meu filho mais velho, a jogar no Caldas. E é giro às vezes estar na bancada e ter vontade de estar lá dentro, não é? De voltar a estar lá dentro. Mas sim, é um desafio. Aguentas-te? Consegues-te aguentar a mandar a... Por enquanto, sim, entretanto, mandaram-nos para casa, por isso não sei como é que ia correr. Mas o tempo que durou, aguentei. E agora perdi. Dos pais. É assim, enquanto pai, acho que é importante, por mais isto, seja no futebol ou seja em qualquer coisa na vida, toda a gente tem uma opinião sobre tudo, não é? E o futebol é uma daquelas coisas que toda a gente acha que percebe, não é? E então toda a gente quer dar a sua opinião e obviamente que a bancada é um foco de opiniões que nunca mais acaba e daí às vezes um posicionamento um bocadinho mais distante é recomendável. É importante, eu acho que o melhor conselho que se pode dar aos pais é que confiem na pessoa que o clube que escolheram para o seu filho praticar aquele desporto, confiem nessa pessoa para que essa pessoa vai fazer o melhor pelo seu filho, seja para fazer a sua parte formativa, seja para a parte propriamente técnica, não é? E se entenderem que não é os gritos na bancada que o vão resolver, de certeza. Não resolve nada. Enquanto treinadores, é difícil, mas acho que é essencial a relação com os pais. E foi parte da conversa que tivemos há pouco, foi que se nós acompanharmos aqueles dois grupos por mais anos do que aquilo que era habitual, também, não digo que se calhar foi essencialmente isso, mas se calhar uma grande parte disso teve a ver com a boa relação que se criou entre todos. Isto porque nós os respeitávamos a eles assim como eles respeitavam a nós. E obviamente que nenhum pai gosta que um treinador se dirija de determinada forma ao seu filho, seja em que contexto for. Por isso também falávamos no perfil do treinador e eu dizia que a sensibilidade é essencial, seja nesta faixa etária, seja noutra qualquer. E nós temos que ter atenção
nós, enquanto treinadores, temos que ter atenção com a maneira, embora todos nós saibamos que o calor do jogo, do momento, às vezes nos faz extravasar um pouco as nossas emoções, não nos podemos esquecer que determinado atleta é um ser humano que tem o pai, a mãe ou mais não sei quem na bancada que também está a ouvir e é um conjunto de emoções que temos que saber conciliar e temos que, voltando ao que o meu pai disse, saber dar o exemplo para poder exigir deles depois a mesma coisa. Vítor, os pais têm mesmo de ser um exemplo na bancada para os filhos e os treinadores um exemplo para os pais no campo de jogo? Sim, os pais têm a obrigação de ser um exemplo para os filhos. E são, com certeza, só que o futebol, a muitos fala-os extravasar, muitas vezes, o razoável, não é? Eu não tenho dúvida nenhuma que todo o pai quer o melhor para o seu filho e quando tem, às vezes, algumas intervenções na bancada, julgam que estão a contribuir para o bem do filho, mas em muitas situações não é isso que se verifica. E a própria criança sente, não é? Aliás, há muitos exemplos em que a própria criança sente o que os pais às vezes fazem nas bancadas. Em relação ao que se pode fazer as mensagens aos pais, as mensagens, eu lembro-me que no tempo do Renato, nós no início das épocas fazíamos reuniões com as diversas equipas, com os pais, e em que lhes era transmitido, portanto, muitas das coisas que nós preconizávamos, os valores, todos esses comportamentos, só que às vezes há pessoas que não conseguem conter-se, mas aqui, para os pais que eventualmente nos estejam a ouvir e que tenham filhos no desporto, não só no futebol, a minha mensagem é de que apoiem os filhos sempre, mas que os deixem agir livremente de acordo com as pessoas que no desporto estão encarregues do bem-estar deles. É evidente que por vezes podem surgir algumas questões, mas essas questões também poderão ser tratadas entre os pais e os treinadores. Em relação aos treinadores, para os presentes e para os futuros, porque eu já sou passado nesse aspecto, que hoje são os pais, conforme o Daniel disse, que hoje são os pais que têm uma boa relação, mas que lhes façam também ter alguma paciência e saber também às vezes dar algum desconto em alguma intervenção que algum pai possa ter na verdade. Portanto, há que ter também aí alguma flexibilidade, sempre de acordo com o melhor para a criança. Obrigado. Realmente o diálogo entre todos e esta trilogia entre pais, treinadores e jogadores é fundamental para que tudo funcione e que tudo corra bem. E tendo uma estrutura forte, um clube forte, como nós, graças a Deus, temos no Caldas, isso torna este trabalho mais fácil. Obrigado. Obrigado pelos vossos depoimentos e pelas vossas experiências. Vamos agora entrar numa reta final, onde vamos fazer algumas questões. Eu vou agarrar, entre aspas, aqui numa para os dois. Acho que conhecem muito bem quem é e gostaria de saber realmente, já se reformaram ou ainda equacionam voltar. Obrigado, Sandra. Eu já me reformei 2 vezes. Já me reformei pela Segurança Social. Já me reformei como animador desportivo. Eu sempre me intitulei animador desportivo e não treinador. Portanto, em relação ao futebol, conforme dizia há bocado, espero viver ainda uns anos bons para transmitir alguns conhecimentos aos meus netos, mas só nesse ano. Ok, Daniel? Não, para já estou bem como estou. Até porque para além do Bernardo com 7 tenho um pequenino agora com 1, Gustavo, e a conciliação não é fácil, por isso a curto prazo não
como vos disse há pouco, às vezes custa-me estar na bancada e não estar lá dentro, mas não, para já não, prefiro estar a acompanhá-lo, até porque não consigo imaginar a ter jogo ao mesmo tempo que ele e não estar a acompanhar. Isso é algo que só de imaginar me custa. Prefiro colocá-lo em primeiro lugar nesse aspecto e acompanhar a evolução dele do que voltar. Mas não digo já que não. A possibilidade de seres treinador do teu filho existe, não é? Existe. Existir existe, mas não sei até que ponto. Embora no meu percurso como tentativa de atleta tenha tido alguns bons exemplos, que tive treinadores que eram pais de colegas meus e foram sempre bons exemplos, quer eles enquanto colegas, quer os treinadores que tive. É algo que eu não sei, assim, ao primeiro pensamento, não sei até que ponto isso seria bom. Mas sim. Logo se vê. Um dia destes. Ok. Quando chegares a casa, esclareces melhor a situação. Exatamente. Renato, não sei se queres fazer alguma questão para terminarmos. Não, para mim está tudo. Tá. Diogo, mais alguma questão? Não, está tudo. Foi só agradecer. Foi um privilégio poder falar de futebol com estes dois senhores da formação e que se tiverem essa disponibilidade, que voltem, que fazem falta. Exatamente. Da minha parte... Eu só acrescentar uma coisa, cara. Desculpa lá se me Força. Claro. Porque o Vítor lembrou-me agora. O Vítor disse uma coisa, ele já diz isto há muitos anos. Que é o animador desportivo. É verdade. Lembrando disso. Ele diz que é um animador desportivo, ele já disse isto há muitos anos. E é só para referenciar que eu em alguns sítios já tenho falado sobre isto, ou seja, que é a questão do animador desportivo. E venho sempre com a referência bibliográfica lá por baixo, a dizer, olha, é um treinador que é do Caldas, foi o treinador do Futebol 5, Futebol 7, Futebol 9, chama-se Vítor Ferreira, foi ele que retirou estas duas palavras, animador desportivo, que serve muito bem para descrever os treinadores, especialmente nestes escalões. De facto, vocês mencionaram uma coisa bastante interessante, que é especialmente do Futebol 5, que acaba por ser também um bocado isto também, não é? É de facto um treinador, é verdade, mas também acaba por ser também muito isto, e o animador desportivo. E eu penso que já vai há quase há 20 anos que o Vítor menciona esta caracterização, e ele põe-se a rir, mas de facto... Foi uma expressão que eu ouvi não sei aonde, mas treinador são vocês é que são treinadores. Ok, muito bem. Bem, vamos então terminar. Agradecer ao Renato, agradecer ao Diogo, agradecer também ao Daniel e ao Vítor, que vou dar as palavras finais para se despedirem. Sem antes, e agradecer pela vossa presença e por tudo. Aliás, tratámos aqui um bocadinho tudo o que nós pusemos para a mesa, digamos assim, para a mesa redonda. Gostava de vos agradecer e só nas vossas palavras que queiram dar no fim, se tem alguma história canina, curta, que possam contar, ou algo que realmente vos tenha marcado neste percurso, pronto, que foi longo e foi bonito, e vamos ver como é que vai ser. Obrigado. Bom, Daniel. Sr. Vítor, força. Antes de agradecer, fazer os agradecimentos, em relação às histórias, eu não tenho muitas, mas tenho algumas. Mas vou referir só uma que é engraçada e, de certa maneira, também retrata a vivência que eu tive na altura, ainda não tinha net, que tive com crianças muito pequeninas, não é? Na altura da escolinha dos explicantes, em que havia, portanto, crianças de 5, 6 e 7 anos, determinado dia um miudinho de 5 anos vem ter comigo, porque eu normalmente estava ali a supervisionar, e pede-me para ir à casa de banho. Eu vou com ele à casa de banho, abro-lhe a porta, ele lá faz o que tem a fazer, eu estou à porta do balneário, à espera dele, e às tantas ele disse: "Sou Vítor, cocó está feito." Ou seja, eu estava à espera que eu... Muito bom. É esse o papel. Antes de
passar ao Daniel, para terminar, eu queria vos agradecer o convite. O Daniel, quando me telefonou a dizer que o Carlos tinha feito o convite, eu disse logo que sim, mas estava um bocado também, não digo nervoso, mas um bocado indeciso, porque estas novas tecnologias não vinham muito bem. O Daniel teve que me dar umas dicas para poder entrar na sala. Mas pronto, foi um prazer enorme. Agradecer-vos aos três e desejar-vos tudo que seja de bom para a vossa carreira, quer profissional, quer desportiva, quer pessoal. São três pessoas. O Diogo não tem assim tanto contacto, o Carlos tem algum, o Renato tive muito durante muitos anos. Não me esqueço que foi ele que de certa maneira me ajudou nos primeiros anos de animador desportivo. Eu ainda me recordo-me dele ter facultado folhas e folhas de sessões de treino da escolinha do Benfica, por onde ele passou, para eu. Ainda tenho, agora quando fiz esta pesquisa, ainda deparei com essas fotofotos. Portanto, um agradecimento para vocês três, felicidades, um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Daniel, deixa-me tenho que pôr esta pezinha. O teu pai disse que não percebia nada destas novas tecnologias, mas chegou primeiro que tu. Depois para ambientar, para ver como é que estava o terreno de jogo, essas coisas. Não, eu assim, peripécias como aquela que ele contou, acho que não tenho nenhuma. Mas não, o que levo de melhor destes anos são essencialmente as pessoas, os atletas que passaram por nós, os pais, muitos deles que alguns dos atletas e deste grupo que falávamos há pouco, que os únicos que levámos até sub-13, alguns deles já são meus colegas. E é um orgulho ver naquilo que eles se tornaram. Acho que jogador da bola, há um ou dois que ainda se mantém, ainda se diverte a jogar. E é isto, e é um pouco isto que nos faz, ou que me faz pelo menos pensar que sempre agimos de forma correta, porque a nossa prioridade sempre foram os valores, sempre foram a formação do ser humano, e isso eu sei que eles são todos excelentes seres humanos e são todos profissionais naquilo que fazem, seja o que for, são excelentes amigos e são grandes cidadãos. Para alguns deu para jogarem mais tempo, para outros não, mas os valores que nós passamos felizmente estão lá, e isso faz-me olhar para trás e pensar que sim, que agimos corretamente e que correu como queríamos. Posto isto, resta-me agradecer o vosso convite e continuação do excelente trabalho na divulgação do futebol caldense e arredores e no debate interessante que têm promovido e que de certo irão continuar a promover até agora. Certo. Pronto. Sendo assim, obrigado a todos. Continuem-nos a acompanhar. Podem ver e rever então o vídeo também no YouTube, que será depois posto os diretos lá. Ok. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.